Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, tá certo? Devido à pandemia, a gente ainda não vai poder se encontrar, ter aula presencial por enquanto, mas mesmo assim vocês não podem ficar sem o conteúdo e sem aprendizado, tá? Com isso, a gente vai continuar as nossas aulas online, tá? Qualquer dúvida, vocês me procurem, tá certo? Que eu respondo para vocês, tá? Então vamos lá, a gente vai iniciar sobre as camadas da Terra. A gente já visualizou todos os planetas do sistema solar e a gente vai abranger agora o nosso planeta, onde vivemos, tá? A planeta Terra tem a crosta, o manto, o núcleo externo e o núcleo interno. Então a gente vai conhecer um pouquinho de cada um. Crosta. A crosta terrestre é a parte superior, tá? A camada superior do planeta Terra, tá? É onde nós pisamos, onde nós plantamos, tá certo? Então, ela é a parte superior do nosso planeta. Ela tem uma devasta, tá certo? Camada, tá? Uma camada o quê, professora? De quê? De rocha, tá certo? Rocha matriz, como os outros conhecem, rocha mãe, tá? Que é onde ela é muito difícil de ser perfurada, tá ok? Tem o manto é muito conhecido porque fica o magma e a lava da Terra, tá? Vamos dar uma lidinha aqui. O manto localiza-se abaixo da crosta, apresenta propriedades sólidas, tá? O manto terrestre é dividido em duas partes, uma externa e a outra interna. A diferença básica encontra-se na temperatura, tá certo? E na composição física. No caso, como assim composição física? No caso, um é mais líquido e o outro é mais sólido, tá certo? O manto superior, no caso, também é mais frio e pastoso e o interior, ele é o quê? Quente, tá certo? E líquido. Crosta oceânica. Nós sabemos já que crosta oceânica a gente já está escutando, já está entendendo, já está escutando, já está vendo, que é o que? A crosta do oceano. Como assim, professora? O oceano, ele possui um fim. E a gente sabe que quando a gente nada, a gente não pode chegar nas profundezas oceânicas, até a gente não vai conseguir. Mas em si existe o quê? Uma crosta abaixo dela. Então a crosta é a crosta oceânica, abaixo dos mares. Então ela forma o fundo oceânico, tá? Que chega de 5 até 10 quilômetros, tá certo? De espessura densa. Então, no caso, ela é grossa, mas ela não é tão grossa quanto a crosta continental, que pode chegar até 70 quilômetros de distância. Então, quando a gente fala assim, ah, essa parede tem 2 metros, então é como se a crosta tivesse oceânica de 10 de 5 a 10 quilômetros e a crosta continental tivesse 70 quilômetros, tá certo, de distância, como se fosse uma parede enorme de 70 quilômetros. A espessura dela é bem grossa. Núcleo. Existe o núcleo externo e o núcleo interno, ok? O núcleo externo é formado por níquel e ferro líquido, tá? Então, ele é líquido devido à densidade, devido todo perto do manto, né, do magma e lava, então acaba o que? Ele sendo líquido, a temperatura muito elevada. Já o núcleo interno, ele também tem a temperatura elevada, mas como a temperatura dele é quente, acaba o que? Secando. Quando a gente vai colocar uma comida no fogo, o que acontece? Se deixa muito tempo, queima, não é assim? Do mesmo jeito, é o núcleo interno. Ele é tão quente que o ferro fica sólido, tá certo? Então, o núcleo interno, é composto por níquel, tá certo? E ferro sólido. Hidrosfera. A hidrosfera é a esfera de todas as águas do planeta, as quais formam a camada descontínua sobre a superfície da Terra. O termo hidrosfera vem do grego hidro, esfera e água. Então, a hidrosfera é como se fosse a camada de água, tá certo? Que fica sobre, tá certo? Sobre a crosta terrestre. Então, quando a gente fala de água, a gente está falando da camada de hidrosfera. Quando a gente fala dos mares, dos lagos, então são hidrosferas, são a camada superior da crosta terrestre. E temos a litosfera. Já a litosfera não é assim, a litosfera é a camada sólida, mais externa, tá certo, do planeta rochoso, que é composto por rochas e sólido. No caso da Terra, é formado pela crosta terrestre, tá certo? A parte do manto superior, tá? Superior. Aí tem o manto inferior também, que no caso a gente vai ver isso também. Apresenta a espessura variada, sendo mais espessa sobre as grandes cadeias montanhosas, dividido em placas tectônicas. A gente vai ver mais um pouquinho de litosfera. As litosferas, elas são compostas por 3 tipos de rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares.
tá certo? Aqui é a magmática. Como assim, professora, magmática? Ela é o quê? É feita do magma da Terra. Essa rocha são aquelas que originam a partir de solidificação do magma ou da lava, no caso no vulcão. Quando o vulcão entra em erupção, aquela lava que sai, ela se torna uma rocha, tá certo? Que o exemplo disso é o basalto, tá? Então, aquela rocha, quando entra em erupção, tá? Direto saindo do vulcão, aquela lava, então ela acaba virando, tá certo? Uma rocha. Então, é rocha magmática. Vocês vão lembrar magmática do magma da Terra. Rochas metamórficas, já tá falando de metamorfose, de mudanças, tá certo? Elas são rochas que surgem a partir dos tipos de rochas previamente existentes, rocha-mãe, tá? Sem essas decomponham durante o processo, que chamam de metamorfismo, tá certo? Que é o mármore. Mármore a gente vê em pia, vê nos tampões de armário, às vezes tem gente que coloca até no chão, é um custo alto, mas acaba achando bonito, tá certo? Coloca no chão. O mármore, tá certo? Ele é o quê? Ele é composto por rochas metamórficas. O que é isso? Ela passa por umas mudanças, tá certo? É como se fossem misturas de outras rochas junto. Então, metamorfose. Rocha sedimentar, ela vem de sedimentos, de pouquinho dali, pouquinho daqui, pouquinho dacolá, então vira o quê? Sedimentos. São rochas que originam a partir de acúmulos de sedimentos, tá certo? São partículas de rocha. O calcário, como os fósseis, o calcário ele vem do fóssil. Por exemplo, aqueles peixes que morreram há milhões de anos, ele o quê? Vão se juntando junto com aquelas rochas e virando o quê? Uma rocha sedimentar, tá? Então eles vão se juntando como se fossem grupinhos de pinguinho em pinguinho, areia, tá certo? Vai virando o quê? Todo